O refluxo em bebê causa muita preocupação na mamãe, e não é à toa, ele realmente merece muita atenção. Mas existem 3 tipos diferentes, um que é inofensivo, um outro que é a doença do refluxo gastroesofágico, que merece mais atenção, e tem o refluxo oculto. Vou te explicar a diferença dos 3 deles, os tratamentos, quais são os sintomas e o que você pode fazer para amenizar. Quer saber? Fica comigo que eu vou te contar. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre refluxo em bebê. Um assunto sério, até porque muitas vezes a gente acha que o nosso bebê tá fazendo birra, tá irritadíssimo, não quer mamar, joga o pescocinho pra trás, e a gente pode estar negligenciando um problema que a gente também morre de medo, que é o tal do refluxo. E por conta do refluxo, às vezes a gente tem medo da posição que a gente coloca o bebê pra dormir. Tem mamãe não colocando o bebê para dormir de barriga para cima, com medo do refluxo e ele ter um sufocamento. Quando coloca o bebezinho de barriga para cima, que é a melhor posição, que evita a morte súbita, inclusive, você coloca o rostinho um pouquinho pro lado. Se houver um refluxo, se houver uma golfada, ele vai simplesmente vazar aquele conteúdo. Agora, se ele tiver de barriga para baixo, ou então de lado, ou seja, de lado ele pode cair de barriga para baixo, se ele tiver esse refluxo, aí sim pode ter sufocamento, porque isso vai voltar pro seu narizinho e pra sua boca. Então, barriguinha para cima continua sendo a posição mais segura pro seu filhote. E para falar em refluxo, eu vou começar falando com o mais comum, que atinge cerca de 50% dos bebezinhos, não causa qualquer problema, que é simplesmente o refluxo fisiológico. O que é o refluxo fisiológico? É aquele refluxo que o bebezinho tem logo depois de mamar, quando você coloca para rotar, que ele solta um pouquinho do leitinho, que a gente chama de golfada. E esse refluxo, ele não apresenta qualquer irritabilidade no bebê. Ele acontece mais ou menos 1 até 2 vezes por dia e o bebê continua normal, ganhando peso normalmente, sem irritação, mamando tranquilamente, mamando normalmente. Então esse refluxo ele tende a diminuir, geralmente por volta dos 6 meses de idade. Algumas crianças estendem até 1 ano, mas a maioria entre 6 e 10 meses ele acaba desaparecendo. O refluxo, qualquer um deles, acontece por uma imaturidade numa válvula que tem entre o estômago e o esôfago. Por conta dessa imaturidade, ela permite que o conteúdo do estômago suba por esôfago. Do esôfago para ser jogado para fora da boquinha, né, para fora da garganta, é o que a gente vai chamar de golfada, porque tem alguns casos que o bebezinho consegue engolir isso. A dor é dupla, porque é dor para subir e dor para voltar. Quando a gente está falando nesse refluxo fisiológico, ele geralmente não sente dor. Por quê? Porque o leitinho acabou de entrar na barriguinha, ainda não teve muito suco gástrico, não tem muita acidez naquele leite, então quando ele não sobe dolorido. Porém, nós temos 5% dos bebês que podem apresentar a doença do refluxo gastroesofágico. Olha que nome complicado. Enquanto o outro refluxo é fisiológico, esse é patológico, quer dizer, ele é uma doença. Ele é a doença do refluxo gastroesofágico. Por que ele é considerado uma doença? Por conta dos sintomas que o bebê apresenta, que são regurgitar muitas vezes ao dia, e pode ser em quantidades maiores, uma sensação de nervosismo e irritabilidade após esses episódios. Também a mamada nervosa, o bebê começa a mamar, no meio da mamada ele joga o rostinho para trás, fica nervoso, parece que ele não quer, e a gente tá achando que é o nosso leite que não tá legal. Pode ser por conta desse refluxo. Em alguns casos pode apresentar pouco ganho de peso, ou se não ganhar peso, mas não o suficiente. E esses episódios podem acontecer longe de uma mamada, ou seja, o bebezinho mamou, passou meia hora, 1 hora, aí sim ele vem a regurgitar. Quando isso acontece, tem muito suco gástrico ali no leite, né, que tá no estômago dele, e quando essa válvula abre, o leitinho sobe, isso queima, dá uma queimada no esôfago, e na maioria dos casos, o bebezinho vai acabar vomitando isso, então vai doer também toda a gargantinha dele. Por conta desse tipo de refluxo, o bebê pode ficar muito irritadiço. E isso requer sim cuidados médicos. A gente precisa levar para o nosso pediatra para poder analisar o bebê. Geralmente o diagnóstico é feito através de comportamento. Mas antes de falar sobre tratamento diagnóstico, eu preciso falar sobre o refluxo oculto. Esse é considerado o pior dos 3. Por que o pior? Porque o bebezinho, ele não vomita. Ao invés de ele vomitar aquele leitinho que subiu cheio de suco gástrico, ele vai engolir. Então ele vai ter essa queimadura dupla na hora de subir e na hora de descer. Porque o nosso esôfago, ele não está protegido como o estômago para poder não ser afetado pelo suco gástrico. Então ele queima mesmo, dói. E eu falo isso com total conhecimento de causa, porque eu tenho refluxo, eu faço tratamento, porque eu sei exatamente a dor que se passa. Então, gente, é muito complicado, é muito dolorido, é muito estressante. E os sintomas que o bebê vai apresentar, se o bebê não tá vomitando, mas você percebe que ele tá tendo a mamada nervosa, ou seja, começou a mamar, no meio da mamada ele começa a jogar o corpinho pra fora, não quer mais, tá irritado, tá chorando muito, a gente tem a sensação que aquele bebê high need, tá precisando de muita atenção, ou que tá com cólica, sendo que na verdade ele pode estar sofrendo por refluxo. E é por isso que é tão importante a avaliação do seu médico.
Geralmente o diagnóstico é feito através de análise clínica, ou seja, pelo comportamento do bebê, pelo quadro que ele apresenta. Porque os exames que são feitos para poder diagnosticar, eles são um pouco mais invasivos, são mais incômodos para o bebê. Existem 3 exames que são os mais populares. O primeiro é o pH-metria. O pH-metria vai ser colocado uma sondinha que vai ver o pH ali no esôfago para ver se está tendo suco gástrico naquela região. O outro é uma sigla EED, que seria esôfago, estômago, duodenograma, e por último seria a endoscopia, que a gente já conhece. Só que esses 3 exames requerem que a criança fique muito quietinha, então muitas vezes ela tem que ser anestesiada, é um pouco mais complicado, mas nem por isso inseguro. Pelo contrário, se você estiver tendo todo o atendimento necessário, todos os cuidados médicos, seguindo direitinho as orientações, não traz risco para o bebê. Mas como ele é um pouco mais chatinho, geralmente se evita, porque através da análise clínica muitas vezes já é possível diagnosticar. E os tratamentos, eles são diversos, na verdade. Por quê? Porque você tem a parte medicamentosa e você tem a parte comportamental. A parte comportamental é aquilo que a gente pode fazer em casa, sem dar medicamento para o bebê, e que geralmente resolve a maioria dos casos. Em outros casos mais complicados, como a doença do refluxo gastroesofágico, ou mesmo como refluxo oculto, quando você tem esses 2 casos, muitas vezes apenas o comportamento não é o suficiente. Então teria que entrar com algum medicamento, mas quem vai falar o tratamento ideal realmente vai ser o seu médico. E eu vou falar agora rapidinho só como é que você descobre se realmente ele tá com essa alergia da proteína do leite de vaca ou se são os outros casos. Para esse caso, faz um teste da provocação. O que que é? A mamãe que amamenta vai precisar mudar a sua dieta sem ingerir nada que seja de leite de vaca ou derivados e vai ver como que vai ser o comportamento do bebê. Se isso melhorar, ela vai durante um dia tomar de novo leite só para ver se o bebê realmente vai ter aquela piora nova. Se ele tiver novamente essa piora, aí fica realmente diagnosticado que ele tem alergia à proteína do leite de vaca. E aí são outros tratamentos que vai ter que ser realizados, mas é assunto para um outro vídeo. Agora, se por um acaso, o caso for realmente o do refluxo, aí o que vai acontecer? Você vai ter que tomar algumas medidas. A primeira delas é quando você for amamentar, seja no peito ou seja na mamadeira, vai ter que deixar o bebezinho um pouquinho mais em pé, nunca deitado, tá? Sempre 45 graus. Se o bebê mama na mamadeira, talvez seja necessário diminuir um pouquinho a quantidade de leite que ele toma. Ele vai tomar mais vezes, menor quantidade. Se é no peito, é livre demanda, não tem como a gente controlar, não vai controlar isso. Apenas bebês que estão na mamadeira que tem esse controle, mas é claro, só com orientação do pediatra, porque vai também analisar muito o peso do bebê, como é que tá o desenvolvimento dele, para ver se pode fazer essa diminuição, e ele vai te orientar o tempo de mamada, a quantidade, tudo direitinho. Mas é uma das soluções para mamadeira. Para peito não, mas os 2, mamar um pouquinho mais verticalizado. Depois de mamar, vai colocar para rotar e vai deixar ele em pezinho. Tem alguns casos que 15 minutos é o suficiente, tem outros casos que tem que ficar 40 minutos. Então vai ser o pediatra que vai avaliar qual que é o caso do seu bebê, quanto tempo que ele vai ter que ficar em pezinho. O bebê conforto acaba sendo um vilão, porque a posição que o bebezinho fica no bebê conforto acaba pressionando um pouquinho o estômago, o esôfago e provocando ainda mais azia. Então ele pode pedir para não utilizar o bebê conforto apenas no carro, para viagem, quando necessário, mas dentro de casa não. O bercinho vai ter que também ter uma elevação. Pode ser uma elevação colocando cobertorzinho embaixo do travesseiro ou comprando os travesseiros próprios de elevação, só que para o bebê não escorregar e parar lá no pé do berço, existe um ninho que você faz para que ele fique no lugar. Quem vai te ensinar como fazer esse ninho é o pediatra, ele mesmo vai te orientar como que você pode fazer de forma que seja confortável e seguro para o seu filho. Afinal, quando a gente coloca mais coisas no berço, aumenta o risco de sufocamento, por isso que é muito importante seguir a orientação direitinho. Como eu falei no começo do vídeo, posição para dormir, barriguinha para cima, um pouco inclinadinho, o rostinho pro lado. Se por acaso regurgitar, vai vazar aquilo, ele não vai deglutir, né? Não vai engolir aquilo novamente. Se deixar de lado ou de barriguinha para baixo, o risco de sufocamento é muito maior, então não são posições indicadas. Uma outra dica muito importante é avaliar a roupinha que o bebê está vestindo. Se ele estiver usando uma calça apertadinha, alguma coisa nesse sentido, também pode prejudicar e aumentar a chance do refluxo. Então são roupinhas folgadinhas, macacõezinhos, ou se for usar aquelas calças, mijãozinhos, elas têm que ser bem folgadinhos para não apertar o abdômen do bebê. Isso é muito complicado. E aí a última parte, somente o seu pediatra vai poder orientar você melhor, entrar realmente com a parte de medicação. A parte de medicação ela pode variar, pode ser algumas que vão diminuir a quantidade do suco gástrico, então se por acaso tiver refluxo vai doer menos. Tem uma outra medicação que vai diminuir os episódios de vômito, então vai depender muito do seu bebê, qual foi o diagnóstico que foi dado e o tipo de tratamento do médico. E aí que eu falo, se der um tratamento tem que seguir a risca, nem todos são fáceis de realizar, alguns são comprimidos, tem que dar pro bebê, tem que amassar antes de mamar, então o bebê tá chorando de fome, você ainda tem que amassar o comprimido. Não é fácil, mas vale a pena pro bem-estar dos nossos filhotinhos. Eu sei que esse vídeo ficou longo, tem muita coisa para falar sobre esse assunto, mas eu tenho certeza que você vai tomar todos os cuidados necessários, levar ao pediatra e seu filho vai ter, nossa, uma gratidão enorme por você ter livrado ele de um refluxo, viu? Que não é fácil não.
A vantagem que eu tenho pra te contar: dos bebês que apresentam a doença do refluxo gastroesofágico, apenas 5% continuam com isso após o tratamento. No meu caso, como eu falei que eu tenho, na verdade eu só fui ter essa doença novamente perto dos meus 30 anos, e ela piorou um pouquinho com a gravidez, depois melhorou de novo com a gravidez, ela ficou bem acentuada. Meu caso ainda não é cirúrgico, com o tratamento eu consigo controlar, mas se evoluir, aí no meu caso seria cirúrgico. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar um curtir aqui pra mim, e eu te vejo no próximo vídeo.